Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Campos. Esta reunião da Comissão de Inquérito, que conta com a sua participação e com o seu depoimento, é uma reunião especificamente convocada para tratar da concessão Brisa. Eu considero que o processo que ainda não terminou relativamente ao túnel do Marão é um processo escandaloso. Eu considero que o processo de privatização da ANA Aeroportos é um processo escandaloso. Considero que muitas das negociações e dos contratos que o senhor citou exigem uma abordagem muito crítica. Mas, por uma atitude que o PCP tem tido desde o início, de respeitar as regras que são assumidas nesta Comissão e de cumprir essas regras, eu só lhe vou fazer perguntas sobre a Brisa. Mas peço-lhe que, em face dessa atitude do PCP, não interprete nunca que o PCP não quer saber da verdade sobre o resto das matérias. Para que fique muito claro, nós vamos fazer perguntas, cumprindo os termos da convocatória desta reunião e os temas desta reunião, seguindo a metodologia que mal ou bem foi adotada, por essa necessidade que temos de aprofundar e abordar este processo e este negócio do Estado com a Brisa, sob pena de desvalorizarmos o aprofundamento e a análise que o processo da Brisa só por si deve merecer. E, portanto, a interpretação que o senhor legitimamente poderá ter feito sobre o pensamento de outros deputados, eu peço-lhe que não faça sobre a postura e o pensamento do PCP. Pronto. E então, sobre a Brisa, com o pouco tempo que temos para abordar estas matérias nesta Comissão, alguma vez há de haver ocasião, que não será agora, para termos em conta e para nos pronunciarmos sobre o verdadeiro significado de um processo que começa com a preparação da privatização da Brisa, em simultâneo com a revisão do contrato de concessão da Brisa, com todas as isenções e benefícios fiscais que foram colocados à empresa no quadro da sua privatização e com este negócio gigantesco que foi colocado por parte do Estado português numa concessão a uma empresa que estava simultaneamente a ser privatizada. Uma concessão que vem de trás, mas que foi adaptada, eu direi assim, para satisfazer os interesses que estavam em presença. Tudo isto é anterior à sua presença no Governo. A questão que eu tenho para lhe colocar, começando em relação às implicações e ao significado da negociação que acompanhou enquanto Secretário de Estado, começa com esta pergunta muito concreta. Qual é, se podemos sintetizar e clarificar, a principal diferença? Eu não vou falar sobre matriz de risco e não vou falar sobre processos pendentes. Vou falar sobre modelos económicos. E peço-lhe, por favor, que nos possa sintetizar a principal diferença ao nível de modelo de remuneração ao concessionário entre o sistema que estava em vigor antes do Acordo de 2008 e a respectiva revisão do contrato de concessão e posterior a esse processo. Não sei se me faz entender. Como é que o concessionário era remunerado antes de haver essa revisão de 2008 e como é que passou a ser essa remuneração ao concessionário? Pedia-lhe que nos respondesse, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. A pergunta que eu lhe fiz foi muito clara e eu peço-lhe desculpa, mas não tenho culpa nenhuma disso que o senhor acabou de citar, para uma pergunta que eu lhe faço, me responder com uma avaliação política sobre aquilo que a maioria tem feito. E, portanto, eu pedi-lhe, muito honestamente, que à pergunta que eu lhe fiz, me respondesse de uma forma objetiva. Peço desculpa, mas queria insistir neste ponto. Sr. Deputado, até agora não deixei nenhuma pergunta por responder e, portanto, também não deixarei a sua pergunta por responder. Portanto, nem sequer considero que seja justo
o comentário que faz. O que eu estou a dizer é a forma que eu entendo, porque essa é uma liberdade das regras de funcionamento desta Comissão. Se fossem outras regras, eu também teria que o fazer. As regras de funcionamento desta Comissão é de que, pelo menos assim me informaram, de que eu respondo da forma que devo responder. Agora, obviamente que respondo à sua questão. E a sua questão relativamente à matéria da concessão Brisa, eu tomei nota da sua questão num papel. Peço desculpa, recordo-me que eu tinha aqui um dossiê, entretanto tirei-o, onde apontei a sua questão. Peço desculpa. Mas se puder repetir, enquanto eu procuro a nota que tomei. Sem gastar. Exatamente. Trata-se de uma repetição, portanto não contará o tempo, mas tem que carregar no microfone. Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta era muito simples e muito objetiva. Como é que a Brisa era remunerada enquanto concessionário pela rede que tinha e como é que passou a ser depois da negociação que o senhor acompanhou? Muito obrigado. Então, como é que se explica nesse caso de não ter havido alterações praticamente para além de se acabar os benefícios fiscais e as participações financeiras ao investimento, como é que a matriz de risco muda nos termos em que os senhores têm vindo a afirmar? Isto é, como é que o risco passou para a concessionária se o modelo de remuneração não se alterou? Portanto, em relação aos benefícios fiscais não houve praticamente novidade, ao fim e ao cabo. E sobre a participação financeira, era em relação ao investimento para a construção e o risco que passa para a concessionária é essencialmente também na construção. Qual é, nesta altura, digamos assim, a percentagem de realização e de concretização da rede Brisa em termos de construção feita? Então, a passagem de risco para a concessionária, afinal, é uma questão que apenas se coloca em teoria, porque está tudo construído, o risco é de construção, o que se vai construir não é praticamente nada, portanto, não há risco nenhum a ser transferido. Era 32 em 99, 35 em 2008. Pronto. Excepto se for num troço não portajado, como explicou aqui o Dr. Vasco Melo. Se o troço for não portajado, quem paga a 100% é o Estado, não é? Há uma questão que tem a ver com o caráter, digamos assim, crítico, estratégico, de uma alteração a um contrato de concessão como este, um processo de revisão, em que me dá a ideia que as questões que o Sr. Deputado citou, que estiveram do ponto de vista do Estado concedente, como pontos da negociação, digamos que eram processos pendentes, essencialmente. O Alta Guerra, Braga Sul, os processos que estavam em negociação e que se arrastavam. E, no entanto, só de melhor opinião, a Brisa, enquanto empresa, tinha neste processo e neste contrato de concessão um ponto de viragem para a sua própria existência. E o senhor há pouco citou, e muito bem, a questão da alteração societária como um pormenor das questões que estavam em cima da mesa no processo negocial. Ora, se a alteração societária da empresa Brisa só podia acontecer do ponto de vista formal, segundo a explicação que nos deu há pouco, caso esta revisão do contrato de concessão acontecesse, e digamos que em termos da estratégia internacional da Brisa e do Grupo Melo, estávamos quase perante um tudo ou nada, um ponto-chave e um momento-chave absolutamente crítico relativamente às suas estratégias de expansão e de intervenção económica e de desenvolvimento económico. O que eu lhe pergunto é se não estaríamos nós, se não estaria o Estado português, eventualmente no único de todos os casos de renegociação em cima da mesa, em que tinha à sua frente um contraparte, eu diria, quase em estado de necessidade. Isto é, se a posição negocial do Estado português, num contexto em que
O contrato de concessão era extraordinariamente lucrativo para a Brisa. E o senhor, há pouco, deu-nos números sobre os resultados da empresa. Que estava de camarote, esta concessionária, eu diria num paquete de luxo, a navegar calmamente por águas tranquilas relativamente à concessão. E que ainda tinha estabelecido na sua rota, desse paquete, uma estratégia de internacionalização que exigia uma alteração do contrato. E o que lhe pergunto é o seguinte: não lhe permitia uma situação dessas em relação à sua contraparte, em relação à entidade com quem o Estado ia negociar, uma posição negocial do Estado português que nunca antes provavelmente teve e que eu arriscarei a dizer, se calhar nunca mais vai acontecer? O senhor, enquanto representante do Estado, não poderia colocar, do ponto de vista da fasquia das negociações, um objetivo muitíssimo mais ambicioso para o Estado do que aquele que veio a acontecer? Esta questão, politicamente, nunca veio ser colocada ao Governo na altura, Sr. Deputado. Eu, antes de começar a minha pergunta, queria agradecer aos deputados Carina Oliveira e Manuel Seabra a disponibilidade para fazer já as minhas perguntas, dar esta explicação à mesa e aos seus deputados e ao Sr. Deputado Paulo Campos, que não terei possibilidade de ficar até ao final desta reunião de hoje, por ter uma iniciativa do meu partido no meu distrito, no Conselho de Almada, e por isso não posso continuar até ao final. Esta reunião prolonga-se um pouco mais do que nós estávamos a pensar. E, portanto, agradecer aos senhores deputados essa disponibilidade e, dada esta explicação, pelas razões de ter que me ausentar dentro de algum tempo, eu passo então a fazer as perguntas ao senhor deputado Paulo Campos, voltando a dizer que estou a centrar-me no ponto de ordem de trabalhos que nos traz cá hoje, que é o contrato de concessão da Brisa. Eu não sei se esta informação já foi dada pelo Sr. Deputado, ou durante a reunião, ou se nas audições anteriores esta questão ficou clara, mas pode ter sido lapso meu, mas eu penso que é importante clarificar. Este processo de revisão do contrato de concessão de 2008 e do acordo que foi firmado entre o Estado e a Brisa desencadeou-se por iniciativa de quem? É porque talvez tenha sido claro para todos, mas para mim não foi. Quem é que iniciou este processo? Quem é que foi o Estado que sentiu necessidade de colocar o problema à Brisa, ou o senhor tomou conhecimento de a Brisa ter contactado ou ter desencadeado este processo e manifestado este interesse? Então foi o Estado que desencadeou o processo de negociação. O valor financeiro deste processo de negociação era o mesmo para o concedente e a concessionária. Quem é que trabalhava especificamente para o Estado, para apoiar o Estado nas decisões e na análise das questões económico-financeiras? Muito obrigado. Os casos base dos contratos de concessão geralmente são muito inseguros porque baseiam-se apenas em teoria e sem experiência prática. Essa curva de experiência que o Sr. Deputado agora mencionou tinha 35 anos de experiência realizada na Brisa. Porquê é que depois de 35 anos e depois de 40 anos e ao fim deste tempo todo continuou a não haver caso base? Pode-nos esclarecer isso? Porque é que, ao fim de 35 anos, estávamos em 2008, quando era possível esmiuçar tudo o que era a experiência realizada na concessão Brisa, não havia antes e continua a não haver depois nenhum caso base. Não haver antes é uma coisa, mas nunca ser incorporado um caso base e uma contratualização de rentabilidade é algo que não se compreende quando a experiência é tão longa. A minha última pergunta tem a ver com esta questão dos 270 milhões de euros a favor da Brisa, que foram calculados no acordo de 2008. Olhando para o ano anterior, para os resultados da Brisa, 3 anos equivalia, isto é, 3 anos de concessão equivalia a 1.500 milhões de euros de volume de negócios da Brisa. 3 anos de concessão equivalia, por referência a esses resultados de 2007, a 750 milhões de euros de lucro líquido. 750 milhões de euros de lucro líquido da Brisa. Era o que seria o significado de 3 anos. Ora, como é que
a Caixa BI, com o acordo do Estado, define que 270 milhões de euros são equivalentes a mais 3 anos de concessão, e isto é aceito de uma forma pacífica pelo Estado. Ou seja, não estará inflacionado o valor em causa e o tempo de concessão de repente não terá ficado muito barato. Nós não estaríamos com a posição negocial que o Estado poderia ter tido, com vantagens que se poderia maximizar e aproveitar no processo de negociação, perante uma circunstância em que, inclusivamente, a concessão até poderia ser antecipada no seu termo de prazo, em vez de prolongada por 3 anos, quando 3 anos a favor da Brisa dava 270 milhões, mas 1.500 euros de volume de negócios era o que ela tinha tido se fosse equivalente para 3 anos no mesmo período. Faça-me entender, Sr. Deputado. Estes 3 anos não ficaram muito baratos para a Brisa? É esta a minha pergunta. Muito obrigado.